Eu tô me sentindo enganado pela equipe Williams de Fórmula 1. Se você acompanha esse canal aqui há um certo tempo, você sabe muito bem que há anos, sim, anos, eu venho falando que essa era uma equipe para a gente ficar de olho não só nas temporadas que já passaram, como também nessa, principalmente em 2026, em que nós teremos um novo regulamento e as coisas poderiam virar. O grid poderia ter a sua ordem de forças alterado. E a Williams seria apontada como aquela equipe que vinha do nada e surpreendia o mundo, principalmente já que ela tem agora o melhor motor do grid, pelo menos em teoria. Mas o que a gente está vendo na pista é uma equipe que prometeu muito, avisou muito o que ia fazer e infelizmente o resultado não está sendo mostrado. No atual momento a Williams é a antepenúltima equipe no grid, valendo lembrar que ela está somente à frente de Cadillac, que chegou outro dia, e de Aston Martin, que já melhorou seu carro e tem tudo para ultrapassar a equipe inglesa. Mas como que ela conseguiu construir toda essa expectativa minha e sua e de todo o resto do público e conseguiu falhar nessa primeira metade de 2026? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje, que já vai ser corrido sem muita vinheta. Bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô aqui para comentar tudo o que aconteceu na primeira metade dessa temporada e esse assunto específico eu não posso deixar passar. Porque é o seguinte, lá em 2024 ainda, quando a Williams enfrentou alguns problemas com Logan Sargent e Franco Colapinto, o próprio James Vowles, chefe da equipe, dizia que o foco da equipe a partir daquele momento seria a temporada 2026. Tanto que eles adiantaram o carro da temporada 2025 justamente para ter um carro sólido, bom, que tivesse bons resultados e que eles não fossem mexer mais. Focando toda a sua equipe, que ainda está em reformulação, toda a estrutura da fábrica que ainda está em reforma, justamente para focar naquilo que eles realmente acreditavam que seria um bom projeto. E assim eles foram para a temporada 2025, com um carro muito bonito, um carro eficiente, um carro rápido e que trazia bons resultados. E ainda trouxeram o Carlos Sainz para correr ao lado de Alexander Albon, fazendo uma dupla muito boa para o meio do grid. E o resultado veio. Embora algumas falhas aqui e ali, a Williams se mostrou um carro muito capaz de brigar ali pela zona entre o 13º e o 8º colocado e estava sempre pontuando assim que sempre que podia. E nas pistas com muitas retas, o carro voava. Exemplo do GP do Azerbaijão daquele ano, em que o Carlos Sainz marcou um pódio. E não sendo o único naquela temporada, ele marcou mais de um pódio com aquela Williams. E naquele momento, a gente começava a pensar, bom, se a Williams está numa temporada que ela não está mexendo no carro, será que a gente pode esperar muito mais em 2026? Essa era a ideia. Ela ignorou um ano para focar no carro de 25, já para ter vantagem de tempo para focar em 2026. E aquele resultado de 25 já era muito bom, dada a encomenda. Então a gente poderia esperar muita coisa. E o James Vowles gostava muito de alimentar essa expectativa, quando em toda entrevista dizia que o foco dele era 2026, não importasse o que acontecesse em 2025. E a Williams naquela temporada tinha tudo para ter um resultado ainda maior. Se a Williams investisse naquele carro de 2025, ela poderia brigar por pódios cada vez mais. A Williams poderia ter ficado muito mais alto no campeonato de construtores do que ela já ficou. Lá em 2025, ela terminou o campeonato com 137 pontos, à frente da Racing Bulls, por exemplo, em 5º lugar no campeonato de construtores. O melhor resultado da Williams desde 2017, eu acho, por aí. É um resultado muito bom para a Williams naquele momento. Vale lembrar que a Williams é uma equipe em reconstrução. Então, um 5º lugar para a Williams, dado que as primeiras 4 posições estão sempre preenchidas por Ferrari, Red Bull, McLaren e Mercedes, era um resultado excelente. Era o best of the rest. Era um título honorário da Williams, vamos dizer assim. E para 2026, com um novo regulamento, fim do efeito solo, pilotos com seus contratos em dia, a equipe organizada tinha tudo para ser melhor. Mas o começo não foi. Como você já bem sabe, mudanças de regulamento, as coisas são mais complexas. O carro não é tão simples como foi na temporada anterior, em que as equipes estão mais acostumadas a construí-lo. Em 2026, terá um novo regulamento aerodinâmico, um novo regulamento de motores e algumas outras novidades aí. A Williams, como todo mundo já imaginava, estaria adiantada, mas terminou sendo a equipe mais atrasada do grid. Talvez até mais atrasada que a Aston Martin, mas essa conseguiu fazer até muito pior logo depois que a temporada começou. Porque o contexto foi o seguinte: enquanto todo mundo estava testando e levando seus carros lá para Barcelona, a Williams avisou que chegaria atrasada porque ela não tinha passado no crash test,
que é aquele teste de impacto em que a FIA realiza para saber o quão seguros os carros são, e aí ela avalia se está permitido ou não. A Williams acabou sendo reprovada em alguns, e logo depois ela conseguiu, assim, nos últimos minutos, com o seu carro aprovado para colocar na pista. E aí entra um problema. Para você ser aprovado num teste como esse, dado o que aconteceu com a Williams, você leva um planejamento. Se esse planejamento não for aprovado, você tem que fazer um novo, e às vezes o carro vai mais pesado para esse novo teste, desde que ele fique seguro. E é o caso da Williams. As notícias que saíram daí em diante foi que a equipe tinha um carro cerca de 20 quilos mais pesado do que o limite mínimo. E você já imagina, um carro mais pesado, naturalmente é mais lento, porque na Fórmula 1 hoje nós não temos o BOP, nós não temos o lastro para colocar nos carros. Então se o teu carro está pesado, obviamente ele vai ficar mais lento. E isso foi só a pontinha do que estava por vir ainda. Porque quando a temporada começou, embora ela tivesse ali alguns pontinhos marcados com Carlos Sainz e Albon, ela não conseguiu pegar no tranco. O carro não conseguiu evoluir e a Williams continuou caindo para trás do grid, sendo ultrapassada por Racing Bulls, sendo ultrapassada por Audi, sendo ultrapassada por todas as outras equipes, menos duas, Cadillac e Aston Martin, que hoje são as piores do grid. Em um determinado momento da temporada, a Williams caía constantemente no Q1. E eu até apelidei que a Williams estava fazendo parte do bonde do fundão, junto com Cadillac e Aston Martin. Sendo esse o principal sintoma de que algo ainda está errado com a Williams e que as expectativas que eles alimentaram nas temporadas anteriores foram todas por água abaixo. E a cereja do bolo de toda essa situação, no caso a cereja negativa desse bolo, veio também por meio do James Vowles. Ele que disse que o foco da equipe agora, pelo menos ele deu a entender nas entrelinhas, é que não vai ser mais 2026, e sim em 2027. Pelo menos ele cogita já fazer essa alteração de prioridade, já que nessa temporada não teria mais como salvar esse carro da Williams. E isso já representa um problema muito sério para o corpo de pilotos da equipe. Porque se por um lado o Alexander Albon está batendo recorde de corridas na equipe, na história da Williams, eu até falo aqui com os meus amigos, até já falei aqui nesse canal, o Albon é o maior piloto da história da Williams sem título. Tá, é uma questão de corridas, tá? Não tô comparando o tamanho do Albon com o tamanho do Senna, com o tamanho do Patrese, com o tamanho do Mansell, não é isso. Tô falando o seguinte, dado o atual contexto, o Albon é um piloto que, vamos dizer, salvou o Williams do rebaixamento várias vezes. Beleza que agora não tá mais conseguindo. Mas hoje ele é o piloto com mais corridas na história da equipe, pra vocês terem ideia. Então é o cara que é o símbolo dessa reconstrução. Pois bem, no caso do Carlos Sainz, a situação é diferente, porque ele já não estava afim de ter ido para a Williams em 2025 e tá louco para ir embora. Já estão oferecendo o Sainz para a Audi, já daqui a pouco vão oferecer o Sainz para a Alpine também, não estranhe se isso acontecer. Então, o desempenho do carro na pista e a forma como a equipe está regredindo e como ela não começou bem esse regulamento, já está começando a afastar alguns pilotos. No caso, quem está fora pode não querer vir e quem está dentro pode querer sair. Mais ou menos por aí. E é muito fácil falar sobre a Williams aqui, agora, porque é muito coisa de obra de engenheiro, de obra pronta, vamos dizer assim. Por quê? Se a Williams estivesse bem, eu com toda certeza estaria aqui falando pra vocês. Nossa, como o trabalho do James Vowles é lindo, como o trabalho do James Vowles é fantástico, o cara que é o líder da reconstrução da Williams. Mas ao contrário de alguns vídeos que eu fiz no passado, esse aqui talvez tenha sido o mais bem documentado. Esse aqui é um vídeo sem muitas expectativas. É um vídeo com base em tudo que já aconteceu. Nos outros eu acabava falando do que iria acontecer. Terminou que as expectativas não tiveram a mesma coincidência com a realidade. É uma pena, mas é isso que está acontecendo com o Williams. E os motivos são vários, nem sempre são certos. Como por exemplo, o teto de gastos vai acabar limitando essa temporada da Williams, principalmente no quesito de upgrade. Tem a questão do motor da Mercedes também, que pode ser que a Williams não tenha desbloqueado tudo aquilo que o motor Mercedes tem a oferecer, bem como aconteceu com a equipe McLaren no começo da temporada. São muitos fatores. A aerodinâmica do carro também pode não estar favorecendo o estilo de pilotagem dos pilotos. Muito complexo tudo o que está acontecendo com a Williams. Mas o maior problema aqui é a diferença de expectativa e realidade. Tudo aquilo que a Williams prometeu nas últimas temporadas, dizendo que ela iria focar em 2026, não está acontecendo. E por culpa dela. Mas pelo menos dessa vez, o James Vowles não disse que a culpa é da defasagem da equipe, ou que a equipe está muito atrás em nível de estrutura, porque a gente já sabe que tá. Mas dessa vez, ele não falou nada disso. Ele apenas disse que a culpa
é deles. Então, calcularam errado, fizeram o carro errado e as coisas não estão indo certo como todo mundo queria. É uma pena, porque eu adoraria ver a Williams brigando lá em cima, principalmente agora com a Red Bull patinando, com a McLaren um pouquinho sofrendo, com a Ferrari ali. Eu acho que poderia dar uma briga legal da Williams ali, principalmente com o peso histórico que a equipe tem, mas por enquanto ainda não tá acontecendo. E até o final dessa temporada, a situação pode piorar, pelo menos em 2026, porque a Aston Martin atualizou o carro dela e vai ultrapassar a Williams daqui a pouco, se a equipe não acordar pra vida. Se o ano da Williams já tá ruim, o Carlos Sainz já quer sair, imagina o que pode acontecer na segunda metade da temporada. Bom, depois desse vídeo um pouquinho nada com nada, eu quero saber suas opiniões, o que vocês acham da Williams dessa temporada, se você já imaginava que isso iria acontecer, ou se tá sendo exatamente o que você não esperava. Comenta aqui embaixo, se gostou do vídeo não esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus, e eu te vejo no próximo para falar de Fórmula 1, tá? Tamo junto.